Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde você tem alguns conteúdos exclusivos, o grupo no WhatsApp comigo 24 horas por dia para a gente resenhar, trocar uma ideia, principalmente durante os jogos, e também eu deixar você super bem informado durante todo o seu dia. Tem os vídeos exclusivos para membros, todos os vídeos aqui no canal que são upados às 7 horas da manhã, os membros do canal podem ver com antecedência, tem as lives, tem o nosso Discord no servidor, no Discord lá para os nossos pré-jogos, e também tem a nossa liga no Cartola. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Eu já adianto antes que o resfriado, a gripe me pegou, tá? Então, se minha voz estiver estranha, se vocês verem que eu tô suando o nariz ou algo desse sentido, peço mil desculpas, tá? Mas é que, de fato, estou bem adoentado. Vamos ver até se eu melhoro a ponto... Estou usando as minhas forças para fazer esse vídeo, mas se eu melhoro até a terça-feira para estar diretamente lá do estádio do Morumbi. Mas vamos torcer para que só seja uma gripe natural e que passe logo. Mas agora sim, bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Vamos atualizar a situação do Lucas Ferreira, né, que foi o assunto no final de semana sobre essa possibilidade na multa baixa de 40 milhões e que outros clubes do futebol brasileiro mais endinheirados já estariam dispostos a pagar essa multa e tudo mais. Vamos trazer só uma pequena atualização em relação à renovação de contrato. No vídeo do último domingo, né, no vídeo anterior, eu falei que existiam os interessados, mas que do que a gente conversou com familiares, pessoas próximas ao atleta, o pessoal que trabalha com o atleta e pessoas do clube também que não temem essa saída. E aí, a partir já dessa semana, o representante do jogador vai estar no estádio do Morumbi, ali na sala do presidente Júlio Casares, com o Belmonte também, para já conversar sobre essa renovação contratual. A expectativa é dessa assinatura acontecer já nos próximos dias, antes da janela do meio do ano. Até para o São Paulo, né, ficar bem esperto, bem seguro em relação a isso. Até porque, por agora, não há possibilidade nenhuma de algum clube vir pagar a multa para o Lucas Ferreira acabar saindo. O São Paulo quer, meio que depois disso que aconteceu, dessa notícia, o São Paulo meio que está tratando com urgência toda essa situação. Então, já chamou o staff do atleta para uma reunião, para já conversar, para já colocar novos valores na mesa. A expectativa das duas partes é dessa assinatura acontecer já nos próximos dias. Aí o Lucas Ferreira teria um aumento de 300%, né? Então o salário dele chegaria ali bem próximo aos 80 mil por mês, o que já faria com que a sua multa contratual em solo brasileiro já saltasse para valores bem melhores do que esses 40 milhões. É sempre, a multa no futebol brasileiro é sempre fazer uma continha. Pega o salário do atleta vezes 2 mil. Você bate essa conta, o resultado é a multa contratual para clubes do futebol brasileiro. No futebol europeu, o São Paulo está seguro, são 440 milhões. Mas, neste momento, nenhum clube europeu estaria disposto a pagar essa multa em 5 clubes brasileiros. Até indo mais a fundo nessa apuração, a estratégia do Botafogo de ter ficado de olho no atleta era justamente John Textor, Lyon, a gente sabe. Aqui, no Botafogo, ele pagaria um valor irrisório, né, os 40 milhões, e daqui a pouco ele venderia por valores bem baixos, fazendo uma situação que ele fez, por exemplo, com o Thiago Almada, que hoje está no Lyon, que era um planejamento de pegar esse jovem jogador para fazer esse esquema, mas o jogador quer ficar, deve assinar a renovação de contrato até julho de 2029 e estendendo por mais um ano essa valorização salarial, o aumento da multa, e aí todo mundo fica seguro. Não está descartada a possibilidade dele ser vendido no meio do ano agora para algum clube europeu, caso apareça uma boa proposta. O São Paulo trabalha com 2 pontos. O primeiro é de que o atleta precisa ficar mais um pouco para ter um ganho esportivo, para se ambientar, para se consolidar como atleta profissional do clube, como identidade mesmo, inclusive é algo que o próprio staff do atleta trabalha, né, para que ele fique pelo menos mais um ano. A estratégia seria uma venda só a partir do meio do ano que vem,
Mas caso chegue uma proposta vantajosa, a gente sabe que o São Paulo precisa vender ainda. São mais de 80 milhões que o São Paulo ainda precisa arrecadar para bater a meta de vendas, tem as suas dificuldades financeiras, mas pelo menos neste momento não há sondagens fortes do futebol europeu a ponto de tentarem levar o Ferreira agora. Mas essa renovação contratual, as partes estão bem otimistas e logo logo deve acabar saindo aí essa extensão contratual. Combinado? Bora continuar com mais informações? Cédric Soares também nessa questão de renovação de contrato. Ele tem vínculo só até essa semana, né? Mais precisamente até o dia 30. Mas nessa semana até o dia 30 a expectativa é de todo mundo já fazer a assinatura de contrato. Inclusive algumas pessoas me falaram que a expectativa já seria de um anúncio de renovação de contrato no mais tardar terça-feira pré-jogo contra o Náutico. Outros falaram que ainda não, que deve ficar mesmo pro dia 30 essa renovação contratual. O Juliano Bertolucci, que é o empresário do atleta aqui em solo brasileiro, tem tratado com isso, dessa renovação de contrato com o São Paulo. As partes devem assinar aí um vínculo até dezembro deste ano. E aí, aí é mais um acréscimo que a gente conseguiu. A expectativa é de neste contrato, e é esse ainda o detalhe que será, o martelo será batido nessa última reunião para consolidar essa renovação, acabou o vínculo dia 31 de dezembro, o São Paulo teria o opcional de estender por mais um, e aí também com uma valorização salarial, porque mesmo o Cédric hoje ganhando 40 mil por mês, ele teria uma valorização salarial que ainda assim seria bem baixa, tá? Não seria assim dos maiores, não. E aí, depois que acabar esse contrato de 31, São Paulo teria a opção dele mesmo de estender esse vínculo por mais um ano. E aí, nessa reunião final, as partes vão definir se vai ter ou não essa cláusula, esse aditivo, e aí a assinatura do contrato, as duas partes, de acordo com o que a gente entrou em contato, a expectativa só falta aquele famoso assinar. A expectativa é de todo mundo entrar em consenso. O Cédric tá feliz no Brasil, quer continuar no São Paulo, tá muito bem ambientado, gostou da estrutura, também tem uma gratidão, e é esse o ponto que eu acho importante, né? O atleta, ele tava parado há um ano, ninguém queria o Cédric, e aí agora ele teve essa oportunidade do São Paulo, sairia meio que tipo, não vou ficar, tipo, te usei aqui, agora eu vou para outro lugar. Eu acho que não é do que a gente conversou, não seria da índole até do Cédric Soares esse tipo de situação. Ele quer ficar, só o empresário que tá vendo ali os melhores moldes para, de fato, fechar esse contrato. Mas nessa semana o contrato termina, mas logo logo aí nos próximos dias, quiçá horas, o Cédric Soares já deve assinar a sua renovação contratual com o São Paulo. Você tem gostado do Cédric Soares? Acho que era um jogador, né, que chegou meio que sem status, meio que o pessoal até meio que com o nariz torcido, né? Até muito porque ele chega com uma saída do Moreira, que é cria da base. A gente sabe que o São Paulo sempre cuida, né? Sempre tem um carinho, o torcedor tem sempre um carinho com os jogadores da base. E ainda também com o Mike, que veio de uma excelente copinha. Então, pessoal, até eu, inclusive, falei, olha, vamos esperar. Não contrataria? Não, porque eu aproveitaria quem estava. Mas vamos esperar, não dá para criticar o cara nesse sentido. E, aparentemente, pelo menos ele é um jogador correto. Pode não ser um dos mais brilhantes, mas é um jogador que cumpre todos os papéis. Eu acho que a renovação é acertada. Quero muito ouvir também a sua opinião, o que você acha dessa situação. Bora falar sobre Luan e a sua situação dentro do clube, explicar algumas situações e esclarecer também algumas dúvidas. Primeiro ponto. O Luan começou essa semana, ele fez, a primeira vez que ele fez uma semana 100%. O que seria essa semana 100%? Trabalhou com um grupo de maneira igualitária. Ele já vinha trabalhando há um bom tempo, tá? Até na informação que a gente tinha, que a gente trouxe aqui no canal, o Luan tinha emagrecido 7 quilos, mas aí o Belmonte, ele até falou no Prime Video que foram 10 quilos, né? Já uma atualização até maior do que a gente já tinha conversado por aqui. Então ele perdeu peso, ganhou massa magra, tem trabalhado de uma maneira muito forte, aquele famoso tá querendo, né? Todo mundo que a gente conversou ali, que não é diretamente ligado ao Luan, falou, pô, ele tá vindo certinho, vem até em mais de um período, tá treinando forte, tá querendo, tá indo em todas essas divididas, o cara tá afoito, tá querendo de fato, tá abraçando essa oportunidade que até pessoas do atleta falam que é a oportunidade da vida do Luan, de um ressurgimento, né? Porque ele já foi um atleta de
São Paulo e ir para a Europa e conquistar grandes centros. E aí ele não conseguiu chegar nesse patamar e agora a expectativa é de que ele se consolide no São Paulo novamente, volte, quem sabe, aquele Luan de 2021 para já começar a ser importante num grande clube e até, quem sabe, futuramente, ele ainda que é jovem, pensar em Europa. E aí, ele treinou normalmente, não houve uma fisgada, ele não sentiu nada, ele mesmo já desmentiu essa situação nas redes sociais, não foi nenhum problema físico, foi muito por uma opção do Zubeldia, e não foi uma opção técnica, foi até uma opção física, tipo, ó, você não jogou ainda esse ano, você vai viajar para um local que se eu precisar de você, o campo vai estar pesado, é um jogo fora de casa, então vamos acalmar um pouquinho? A gente tem mais 2 jogos aqui em casa, a depender ali de volta de lesionados e tudo de desfalques. Por exemplo, o Marcos Antônio já não joga contra o Fortaleza, pode ser uma oportunidade para o Luan pelo menos ficar no banco. Então, aguarda um pouco, quando você continuar treinando bonitinho, tiver um jogo mais propenso, a gente te leva, mas o Zubeldia conta com o atleta. Ele entende que pode ser um bom acréscimo para o seu elenco, já no elenco que na sua visão e também na própria diretoria é um elenco curto. Então, não há nada de Zubeldia contra a Luan, muito pelo contrário, tá? Luan treina bem, emagreceu, tá focado, vai vestir a camisa 33, está inscrito no Brasileirão, e aí agora vai depender só dele e também da vontade do Zubeldia dele começar a ter rodagem, mas está tudo certo, tá? Não é polêmica, não teve nada nesse sentido, foi só calma, né? O Zubeldia só fez colocou aqui o Cristiano Ronaldo, que tá até aqui no banner. Calma, sua chance vai chegar, muita calma nessa hora, não vamos forçar você nesse momento. Fechou? É, até ó, a gripe aqui. Só pegar aqui também a colinha. Oscar não deve ser relacionado para pegar o Náutico, tá? Nessa segunda-feira o São Paulo se reapresenta depois do empate lá em Fortaleza e vai ter um treino. Rapaz, a temporada do futebol brasileiro tá uma loucura, né? De um jogo para o outro, o Zubeldia vai ter só um dia de preparação ali, meio que vai ter que ter o regenerativo junto com a questão tática, e aí a expectativa é dele já começar a trabalhar esse time na segunda-feira para enfrentar o Náutico na terça-feira. São Paulo treina, os jogadores que serão relacionados já ficam concentrados e aí na terça-feira faz todo o preparatório ali de pré-jogo, café da manhã, almoço, ida ao estádio e tudo mais que já acontece no pré-jogo. E aí o Lucas Moura, a expectativa é dele treinar, ele já tinha treinado bem na semana passada. A expectativa é dele treinar normalmente essa semana, nessa segunda-feira mais precisamente, e aí ele vai para o banco de reservas. Ele fica disponível para o técnico Zubeldia e deve atuar por pelo menos de 20 a 25 minutos. A estratégia foi justamente dele jogar em casa, num jogo até menos competitivo, sabe, com um gramado melhor, ele até tinha condições. Ele estava numa situação, Lucas, até do próprio Oscar lá contra o Tajeres. Olha, dá para ir, mas será que vale forçar? Naquela ocasião optaram por forçar, mesmo com aval médico e tudo. Não, um forçar que eu digo aqui não é ir contra a ciência, não. Mas era melhor preservar, mas arriscaram mesmo assim com aval médico. Dessa vez fizeram diferente com o Lucas, e aí vai ter um pouco mais de cuidado com ele em relação a isso. Já o Oscar ainda deve trabalhar mais um pouquinho ainda durante essa semana, tá? Ele vai se recondicionar melhor, começou a trabalhar com bola na sexta-feira passada, então agora nessa segunda-feira ele deve evoluir mais um pouquinho, deve se apresentar de manhã no CT na terça para fazer os treinamentos, treina quarta, na quinta-feira vai ver como tá a sua situação para ver se ele já joga contra o Fortaleza. Ainda contra o Fortaleza, ele ainda é dúvida. Na semana passada tinham me afirmado que a expectativa era maior dele jogar contra o Fortaleza do que contra o Náutico, mas ainda ele é dúvida para esse confronto contra o Fortaleza, não conseguem garantir ainda a sua presença nesse confronto. Vai depender muito de como ele vai corresponder durante essa semana para ver se de fato ele vai fazer algo progressivo, né? Uma evolução onde de fato ele vai melhorando a ponto de voltar, ou se ele vai estagnar ou algo nesse sentido. Vai depender muito do dia a dia e de como também o corpo dele vai acabar respondendo durante esses treinamentos. Mas para essa partida contra o Náutico, Oscar deve realmente ficar de fora, mas o Lucas deve pintar no banco. Arboleda também deve estar disponível para esse confronto. Tudo vai depender dessa segunda-feira, como ele também vai se reapresentar. Mas a expectativa, o cronograma, quando ele ficou de fora contra o Ceará, a expectativa era de tê-lo já para o confronto contra o Náutico.
Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, passamos por tudo. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos, tá? Muito obrigado, que a gente está crescendo cada vez mais aí neste mês de abril. A gente espera que a gente termine o ano tá longe, que a gente termine o mês em alta e que maio a gente consiga cada vez mais trazer São Paulinos aqui para conhecer o nosso trabalho. Fechou? Um abraço para todo mundo, boa segunda-feira para vocês. Até a próxima. Tchau.